Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Bem pessoal, a revista Isto resolveu fazer uma matéria sobre aquela expedição, né, da fake, né, que seria ali para uma expedição para a Antártida, né, através de um cruzeiro. Todos sabem, eu nunca escondi, que eu sou totalmente contra, né, essa expedição, porque não visa, né, descobrir nada. Existe uma oposição controlada, a gente sabe, Flat Earth Society e outras organizações que têm o objetivo de apenas denegrir a imagem dos que creem na Terra plana e nos que provam, que trabalham sério, que a Terra sim é plana. Então, se reúnem para dizer que a Austrália não existe e que isso e aquilo. Nenhum terraplanista sério que estude o assunto com seriedade ele vai pensar uma coisa dessas, né? Então, e aí acaba fazendo com que aquela opinião dessas organizações acabem caindo na conta de todos os terraplanistas, e não é assim que funciona. O terraplanista sério que estuda o assunto jamais vai compactuar com aquele tipo de coisa. Na realidade, então, eu fui convidado pelo senhor, o autor aqui da matéria é o André, o repórter André. Então ele me contactou e queria fazer uma entrevista comigo e que iria sair uma matéria sobre o cruzeiro, né? Porque eu já estou naquela vibe, né? Falem mal, mas falem da Terra plana. Porque o que acontece, gente? Quanto mais essa divulgação gratuita acontece, ainda que eles tentam denegrir a imagem, falam mal, né? Tentam ridicularizar, uma outra pessoa vai despertar a curiosidade para buscar. E quando ele buscar nas fontes certas, nas fontes verdadeiras, faz com que o movimento só cresça. Então essa divulgação gratuita é um agradecimento. Queria parabenizar o André, né, da revista O Repórter, que fez essa divulgação excelente, apesar de estar tirando sarro e tudo mais. E por ter dado a oportunidade de eu dar a entrevista. É óbvio que não foi dito aí nem 2% do que eu falei. É óbvio também que algumas coisas foram acrescentadas e que eu não tinha falado, e o Brasil já sabia disso. O importante é a divulgação da Terra plana, correto? E não, o importante é que aí vai estar também na revista impressa, tá? A partir de amanhã, já no Rio de Janeiro. Essa matéria sobre o cruzeiro, a entrevista que eu dei, pequena parte da entrevista que eu dei para o repórter, vai estar na revista impressa em todas as bancas do Brasil, no Rio de Janeiro, a partir de sábado, e a partir da semana que vem, em todas as bancas do Brasil, a Terra plana sendo divulgado. E claro que um ou outro, muita gente apenas lê e acredita, né? Mas uma parte dessas pessoas ela vai procurar saber a verdade em fontes fidedignas. E com isso o movimento só cresce. Então agradecer aí ao André, repórter da Isto É. Então vamos lá, eu vou ler com vocês, analisar a matéria, ok? Vamos lá. Fanáticos da teoria da Terra, de que a Terra é um círculo e não uma esfera, pretendem organizar um cruzeiro até a borda do mundo, que para eles fica na Antártida. Difícil vai ser navegar sem GPS, né? Então essa é a primeira afirmação aqui da publicação do André. Difícil navegar sem GPS, né? Que diria Fernão de Magalhães, né, que circunnavegou a Terra? Que diria James Cook, que circunnavegou a Terra 2 vezes e nem sonhava em existir GPS, né? Vasco da Gama chegou às Índias e nem sonhava em GPS, né? Utilizavam-se Astrolabe e outros instrumentos. GPS é algo muito novo e ninguém deixou de navegar na história da humanidade por conta da existência de GPS ou não, né? Então, mais um argumento falacioso. Mas é assim, né? O objetivo sempre é esse, né? Até quando ele me perguntou ele ficou muito surpreso, porque quando ele me perguntou sobre a excursão, ele imaginava, o repórter, que eu ia defender. Não, é legal. Quando eu fui totalmente contrário, ele falou, por quê? Eu falei, organizações que defendem que a Terra está acelerando para cima, organizações que defendem que a Austrália não existe. Você acha que um terraplanista que leve o assunto a sério vai compactuar com isso? Aí ele já ficou impressionado. E a cada pergunta que ele fazia, a cada resposta que eu dava, eu sentia a mudança de voz. É claro que ele precisava seguir uma linha, né, editorial sobre o assunto. Então,
É preciso, porque infelizmente, né, hoje se fala muito sobre honestidade e desonestidade na política, né? Mas isso é em todas as esferas da sociedade, em todos os campos profissionais, né? Porque a ética profissional diz que por mais que eu tenha uma linha, eu preciso colocar, eu não posso julgar a opinião do entrevistado, eu tenho que colocar lá. A obrigação da imprensa é informar e não manipular. A obrigação do repórter é dar a informação, ainda que eu discorde, ainda que o repórter discorde 100% de tudo que eu falei. A obrigação dele é colocar o que eu falei no contexto que eu falei. Deveria ser assim, né? Mas não é. Então a mídia brasileira, todo mundo sabe que é manipuladora, né? Ela não tem o objetivo de informar ninguém, apenas manipular as informações ao que lhe interessa, né? Isso eu já sabia, ninguém tem dúvida, né? E depois, não tem como, a mídia não tem moral para cobrar dos políticos, né? Então acaba sendo um jogo de... É péssimo, mas é o caso do Brasil, né? Ele não é, eu não digo que ele é obrigado a concordar comigo, ele pode discordar 100% do que eu falei, mas era obrigação colocar o que eu falei dentro do contexto correto, né? E não... mas tudo bem, eu parabenizo ainda o repórter por ter divulgado, porque isso divulga a Terra plana e o movimento com isso só cresce. Vamos lá. Quando Eratóstenes, o quarto diretor da Biblioteca de Alexandria, determinou que a circunferência da Terra era de 252 mil estádios, errou apenas por 308 quilômetros, convertendo a medição para os padrões atuais. O matemático, geógrafo e astrônomo grego calculou ainda no século II a.C. que a Terra possui um circuito de 39, né? A circunferência, né? Circuito, né? Então é circunferência de 39,7 mil, mas no caso é 40 mil, segundo o que eles dizem. Medições atuais e o experimento baseado na diferença dos ângulos da sombra durante os horários do solstício de verão nas cidades de Siena e Alexandria deu início a uma discussão que dura 23 séculos contra quem acredita que o mundo é plano. Pois que a observação científica, o cálculo matemático provem e comprovem que vivemos no planeta esférico, eu gostaria disso, né? O cara agarrou duas varas de bambu e eles dizem assim, sempre dizem isso, essa palavra, em pleno século XXI acreditam na Terra plana. O cara acreditar num cara com duas varas de bambu fincada no chão, uma numa cidade, outra na outra, imaginou o Sol a milhões de quilômetros, né? E aí ele prova que a Terra é redonda. Se isso é matemática, eu não sei o que é, meu. Então, se o Eratóstenes, que eu sempre digo, se o Eratóstenes tivesse uma Nikon, seja P900 ou P1000, ele com certeza teria mudado de ideia muito. Então, na realidade, para provar o ponto de vista da Conferência Nacional Terra Plana, fake, ele vai falando aqui um pouco, eu não vou ler, eu vou deixar a matéria na descrição, você vai... Aí tá aqui, ó, foi a surpresa que ele teve, que eu não concordo com a expedição. Há quem duvide da empreitada, até entre os terraplanistas. A fake tem como rival a Sociedade da Terra Plana. Observador independente, Bruno Alves, eletrotécnico de Niterói, que é dono do canal no YouTube Mistérios do Mundo, também acredita que o pessoal da fake não é sério o suficiente. Aí eu disse que ir para lá não é tão simples, né? Tem várias coisas que tudo que eu falo no meu canal aqui para ele, o Tratado da Antártica, que proíbe a ocupação permanente, a exploração, falo do Tratado da Antártica, coisa que eu sempre falei na entrevista, realmente. Vamos lá o que ele diz aqui. Agora, aqui que ele colocou palavras na minha boca, não foi isso que eu disse, tá? Sobre a curvatura da Terra, diz que a tecnologia hoje disponível serve para provar o contrário. Para ele, trata-se de uma ilusão. Algo a ver, em nenhum momento eu disse que a curvatura é uma ilusão, até porque ela não existe. A gente só tem ilusão de algo que a gente conhece, que a gente observa, né? Agora, a curvatura realmente não existe, né? Então não tem como ter ilusão dela. Não existe. Você pega um Nikon, você filma ilhas que deveriam estar encobertas segundo os cálculos de curvatura, você filma barcos, Então, a curvatura é apenas uma questão de perspectiva, óbvio, de acordo com a altura do observador. Isso é comprovado, isso aí é básico, né? E é claro que tem mais ilusão, eu não falei, né? Tem a ver com a densidade, é óbvio que isso aí já foi comprovado através de time-lapse e tudo mais. Sobre as imagens da Lua, sim, eu digo que... não é que eu digo, eu provei aqui o próprio programa Photoshop, que são falsas, né? A Blue Marble e outras. Então, na realidade, isso eu falei. A única coisa que eu não falei aqui, que a curvatura é ilusão, isso eu não disse, tá? Ele entendeu errado.
Então vamos lá. O problema dessa turma estaria justamente no caráter abstrato da ciência e tal. Aí fala aqui do geofísico da USP, Carlos Moreno, que acha que terraplanistas e afins estão mais preocupados em satisfazer os seus egos do que em entender a realidade. E segundo aqui o geofísico da USP, Carlos Moreno. Então é dessa forma que eles apresentaram a minha entrevista. Nem 2% do que eu falei foi dito aqui, até porque à medida que eu ia falando, a voz dele ia mudando, porque com certeza ele ficou bastante impressionado. E até eu estava passando pro Christian, o meu irmão Christian Soletti na hora, e ele falou, cara, o cara chegou a mudar de voz quando você começou a responder. E o objetivo dele aqui não foi mostrar, nem era sobre mim a entrevista, nem era sobre mim a matéria, eu entendo, era sobre o Cruzeiro. E apenas colocou ali o que lhe interessou do que eu falei, né? E ainda de forma um pouco distorcida. É assim que a imprensa, não estou generalizando, né? A imprensa brasileira ela é conhecida por não informar e sim manipular a opinião pública. Então, mas não deixa de ser um bom trabalho, uma ótima divulgação, uma excelente divulgação da Terra plana, né? E que vai estar aí em todas as revistas, e uma grande gama de pessoas que veem isso e comprar a revista vai começar a ter uma curiosidade, colocar aquela pulga atrás da orelha, e vai procurar em fontes fidedignas, e quando encontrar, geralmente a maioria das pessoas viram terraplanistas, e é o que tem acontecido. Por isso o movimento só cresce, não só no Brasil, como na Europa e no mundo inteiro. Então, pessoal, queria deixar aqui, então, vai estar aqui na descrição, gente, o canal Minuto Terra Plana, tá? O nosso irmão está quase chegando a 1000 inscritos, então ele faz um excelente trabalho lá. O link vai estar na descrição. Se inscrevam no canal Minuto Terra Plana, falta pouquinho para ele chegar aos 1000 inscritos. Assim que acabar o vídeo, clica aí, ó, no link que vai estar na descrição, e se inscreve lá no canal do meu irmão Minuto Terra Plana. Outra situação, outra divulgação também interessante que teremos é na Netflix, no dia 7 de fevereiro, tá? Começa o documentário A Terra é Plana, né? A gente sabe, vamos ver, assim como todas as matérias que saem na mídia, pode ter desinformação, pode ter chacota, pode ter tudo, mas o importante é que sempre que alguém vê o assunto e quando ele vai procurar na fonte fidedigna, o movimento só cresce, graças à divulgação de todos. E graças aos argumentos apresentados quando as pessoas procuram, né? Então é isso. Graças aos nossos argumentos, ao nosso trabalho, o belo trabalho que todos nós temos realizado em conjunto. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Global Web chora, meu mano. Grande abraço, pessoal.